O presidente do Congresso Mundial Judaico, Ronald Lodé, escreveu um artigo grande e bem colocado no New York Times. Ronald é um representante de todos aqueles judeus que não rezam 3 vezes por dia. São alguns milhões de pessoas, uma espécie de maioria silenciosa que não está conseguindo se fazer ouvir. Eu vou usar as palavras dele para o nosso comentário de hoje. Disse ele: temo pelo futuro da nação que eu amo, porque Israel enfrenta 2 ameaças que colocam em risco a sua existência. A primeira é a opinião cada vez mais comum em Israel de que a solução dos 2 estados está ultrapassada e que não há o que conceder, trocar ou devolver aos palestinos. E por que isso é perigoso? Porque entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo vivem 13 milhões de pessoas e praticamente a metade são palestinos. A se confirmarem as tendências de crescimento de população, com a opção de um Estado só, tão defendida hoje por muita gente, Israel vai ter que tomar uma decisão complicada. Ou dar aos palestinos direitos políticos iguais aos israelenses e abrir mão de ser um Estado essencialmente judaico, ou nega a eles esses direitos e deixa de ser uma democracia de verdade. A alternativa, segundo Lodé, e claro, segundo o Mosaico, é um acordo de paz com 2 estados, o judeu e o palestino, vivendo lado a lado. Os obstáculos são bem conhecidos. De um lado, a intransigência e o incitamento ao ódio por parte de quem está no poder na autoridade palestina. E do outro, os comentários do governo israelense, às vezes oficiosos, às vezes oficiais, no sentido de anexar a margem ocidental do Jordão, onde vivem os palestinos, e tratá-los como cidadãos de segunda classe. A segunda ameaça é a capitulação do governo israelense ao que Lodé chama de extremistas religiosos, e a insatisfação com isso de grande parte dos judeus que vivem fora de Israel. Ele foi até um pouquinho mais direto. Ele disse que muitos judeus da diáspora passaram a sentir, especialmente nos últimos anos, que aquele Israel que eles apoiaram política, financeira e espiritualmente está lhes virando as costas. Israel virou um Estado semi-teocrático, submetido às pressões dos ayatolás judeus, os ultra-ortodoxos, conhecidos como Haredim. E ao se submeter a essas pressões de uma minoria, o Estado judeu perde o apoio e a proximidade com uma porção considerável dos judeus de todo o mundo. Ele termina dizendo que estamos numa encruzilhada. As escolhas que Israel fizer proximamente vão determinar o futuro do nosso único e querido Estado e a continuação da unidade do nosso querido povo. Dá para discordar? Eu vou aproveitar para fazer um comentário adicional. Vocês todos estão sabendo dessa nova lei na Polônia que criminaliza a expressão campos de concentração poloneses. Como se nós não soubéssemos que os campos de concentração eram nazistas, ficavam, a sua absoluta maioria, na Polônia, e que os poloneses, em sua grande maioria, não tiveram grandes problemas com isso. Tanto assim que havia 3 milhões de judeus na Polônia antes da guerra, e quando ela terminou, havia praticamente nenhum. Muito bem, isso vocês sabem. O que vocês não sabem é que ontem ou anteontem, uma escola de uma pequena cidade em Israel, que tem como cidade irmã uma cidade polonesa chamada Radomsko, levou seus alunos para conhecerem os campos de concentração e a realidade da vida judaica antes da Segunda Guerra na Polônia. O prefeito, que é filho de vítimas do Holocausto, decidiu fazer um discurso para contextualizar, para colocar para as crianças as circunstâncias em que eles estavam lá e o que é que tinha acontecido historicamente. Bom, eu não preciso dizer para vocês que os poloneses censuraram a fala do seu prefeito, exigiram mudanças no texto e vocês vejam o resto nas próprias palavras dele. בשונה משנים קודמות נהגנו לקיים כאן טקס משותף
של בני נוער מפולין, מרדומסקו ובני נוער מקריית ביאליק במדינת ישראל. כך היה מתוכנן להיות גם השנה. ביום שישי בבוקר קיבלתי פנייה בעקבות כך שהנאום שלי נשלח לעיריית רדומסקו. הם ביקשו ממני למחוק את מספרם של היהודים שנרצחו על ידי פולנים בתקופת המלחמה. 200,000 יהודים נרצחו על ידי פולנים, ואמרתי שאת המספר אני מוכן להוריד. אבל התבקשתי גם לעשות שינויים נוספים, להם לא הסכמתי. בין השאר התבקשתי להוריד קטעים מתוך הדברים שאני מזכיר מעורבות של פולנים בתקופת המלחמה. התבקשתי במקום פולנים לרשום אוקראינים, התבקשתי במקום נאצים לרשום גרמנים נאצים, ולכך לא הסכמתי. ואז הודיעו לנו מעיריית רדומסקו שהטקס הזה לא יתקיים.